Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Thales Faria e Leonardo Sakamoto. Recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência. Why he didn't have a change and when he received this tablet this where this is it's the caralho, deu branco. Olá, amigos e amigas da rede. Começa aqui mais um Baixo Clero, podcast do UOL. Eu, Josias de Souza, falando de Brasília. Também de Brasília, Thales Faria. Tudo bem, Thales? Tudo bem. De São Paulo, Leonardo Sakamoto. Tudo bom, Léo? Ô, Josias, Thales, todo mundo, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno inusitado, que é a filhocracia. Jair Bolsonaro, quando distribuiu candidaturas aos filhos, reinventou um velho provérbio. Ficou assim: Mateus, primeiro, segundo e terceiro, os teus. Hoje, para orgulho do pai presidente, o 01 Flávio é senador, o 02 Carlos é vereador e o 03 Eduardo está prestes a migrar da condição de deputado para de embaixador do Brasil em Washington. Eu estou muito triste, percebi minhas limitações, estou condenado à estagnação porque não sei fritar hambúrguer. É difícil falar de si próprio, mas não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Eu quero saber de vocês. Primeiro o Thales, depois o Sakamoto. Vocês sabem fritar hambúrguer? Não, eu frito hambúrguer muito bem, cozinho bem. Vai ser embaixador, Thales. Tá no páreo. Não, eu falo mal inglês, eu tenho esse problema. Não importa. Fritou hambúrguer, tá no páreo. E você, Sakamoto? Olha, eu acho que nem o hambúrguer até eu frito direitinho, mas eu nem sei se o filho do presidente frita hambúrguer direitinho. O Guilherme Amado, né, o colega nosso jornalista lá na revista Época, na coluna dele, ele deu uma informação interessante essa semana, que a lanchonete onde Eduardo Bolsonaro teria trabalhado nos Estados Unidos não vende hambúrguer, vende frango frito. Então, talvez nem o próprio Eduardo possa colocar isso. Talvez ele tenha mentido no currículo, né? E tá circulando nas redes aí um vídeo do Eduardo falando inglês em que ele tropeça barbaramente, fala palavrão. O fato é que a gente está diante de uma fatalidade, né? Porque o eleitor, mesmo o eleitor do Bolsonaro, ele elegeu o Bolsonaro, né? Não imaginava que ia eleger a família junto, né? E aí, além desse episódio do filho que quer virar embaixador e o pai que parece obcecado por enviá-lo para Washington, tem o outro filho, né? Tem o Carlos, que fica criando encrenca na internet, e agora o filho, o Flávio Bolsonaro, o senador, que entrou no Supremo com uma ação ali para trancar a investigação que corre contra ele no Rio de Janeiro, porque tem a suspeita ali de que ele se apropriou de uma parte do salário dos servidores do gabinete dele quando era deputado estadual. E, com base nessa ação da defesa do Eduardo, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, em pleno recesso, férias do Judiciário, deu uma decisão que praticamente trancou todas as ações os inquéritos que correm no país e que foram iniciados a partir de relatórios do COAF. Quer dizer, é muita encrenca para uma família só, né? Olha, segundo o juiz Walter Maierovitch, esse trancamento atinge casos terríveis, atinge investigações do PCC, milícias no Rio de Janeiro. Hoje mesmo tem um advogado do acusado de matar a Marielle, dizendo que está estudando recorrer, paralisar o caso por causa dessa decisão do Toffoli.
Não, é muito bom, né? Porque o que acontece é que, de certa forma, eles acabam ajudando os amigos, né? Porque as relações da família Bolsonaro com as milícias, inclusive por conta do senhor senador Flávio Bolsonaro, até agora estão inexplicadas, né? Eles contratavam familiares de milicianos no gabinete do senador Flávio, quando ele era ainda deputado estadual no Rio de Janeiro, né? Então, ou seja, com uma tacada só, realmente o Toffoli não apenas ajudou o Flávio Bolsonaro, como pode ter ajudado outras relações da família. Agora, isso, na verdade, é um completo absurdo, até por conta da questão do Flávio. O Bolsonaro, até agora, fica falando de nova política, fica vendendo para os quatro cantos que ele é o novo em relação ao velho, deixando a Câmara e o Senado extremamente enervados por conta disso, mas ao se vender como novo como velho, mas ele tem filhos que tratam a coisa pública como coisa privada. E não há nada mais monárquico do que isso. Monárquico não. Isso aqui é clã. A gente evoluiu 10 mil anos na história da humanidade. Né? Ou seja, está trabalhando a política como um clã. Você viu a declaração do Bolsonaro lá na Argentina? Olha, se eu quiser, eu digo aqui para o ministro das Relações Exteriores, olha, eu preciso do seu lugar para botar meu filho, e você vai ser então o embaixador lá, e pronto, está resolvido, não precisa de autorização nenhuma do Senado para isso. PT, saudações. Nós estamos vivendo uma quadra muito complicada, e mesmo a decisão do Toffoli, provocada por esse recurso aí do Flávio Bolsonaro, ele deu uma entrevista para a Folha, em que ele diz, o Toffoli, só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco. Aí ele diz que tomou essa decisão para evitar perseguições pessoais. Agora, se você considera o caso do Flávio em si, ele é investigado pelo Ministério Público Estadual com a suspeita de ficar com a parte do salário lá dos funcionários do gabinete dele. Agora, na decisão que o Toffoli cita para utilizar o argumento da defesa, de que o Ministério Público utilizou o COAF como um atalho para se furtar ao pedido de quebra de sigilo no Poder Judiciário, o relatório se refere a 75 ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio, uma movimentação de 1,2 milhão ali da conta do Fabrício Queiroz, que era o assessor do Flávio Bolsonaro, e há 27 deputados estaduais sob investigação, do PT até o PSL, quer dizer, não há perseguição pessoal nisso, é um caso amplo ali, todo mundo que conhece a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sabe do que é que nós estamos falando, né? Então ele usa um caso como esse para impedir perseguição pessoal. Que perseguição é essa? Não, esse negócio do COAF é o seguinte, no mundo inteiro o COAF, os equivalentes ao COAF funcionam assim, tendo acesso às informações, passando adiante as informações. Não, e no Brasil funciona assim, Thales, há 21 anos. Exato. Então, se não puder fazer isso, se não puder fazer isso, vai ser uma loucura, né? Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em uol.com.br. E tem duas coisas que é importante que você está falando. Primeiro, essa questão, que é uma coisa que acontece há muito tempo, tem todo um caminho, tem toda uma detecção. Aliás, a gente conseguiu evoluir a tecnologia do governo para que pudesse identificar movimentações atípicas e poder informar os órgãos públicos, o que acaba beneficiando não apenas o combate à corrupção, mas tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, um monte de outras coisas. Agora, além disso, o Toffoli, ao usar esse discurso, não, porque estão querendo evitar perseguição pessoal, ela acaba, bombando um discurso que está circulando em redes bolsonaristas, dizendo, mas estão privilegiando o Flávio, mas também tem um monte de gente que está sendo investigado. Tá, como o Josias falou, está sendo investigado. Por que o Flávio tem tanto holofote? Ele tem tanto holofote porque ele é filho do presidente da República e a investigação, vale lembrar, afeta, inclusive, dinheiro que o Queiroz que recebeu do próprio presidente da República, no empréstimo de 40 mil reais, que está muito mal explicado, né? Mas cá para nós foi uma jogada inteligente do Toffoli, porque ele conseguiu fazer com que os bolsonaristas não criticassem pela decisão. Se fosse ao contrário, se não fosse com o Flávio Bolsonaro, ele estaria apanhando dos bolsonaristas de todo jeito, né? É verdade. Não, e tem uma outra coisa que é preciso levar em conta, porque vocês vão de se lembrar que recentemente funcionários da Receita Federal, auditores, abriram lá uma investigação que envolvia o Gilmar Mendes, a mulher dele, a Guiomar, e também a mulher do Toffoli, que é a Roberta Rangel. E por conta dessa investigação,
que depois foi aberto lá um procedimento interno na Receita para verificar se os fiscais agiram correta ou incorretamente. O próprio secretário da Receita, o Marcos Sintra, fez declarações públicas admoestando os auditores que não podiam ter feito isso e tal, mas ali acendeu uma luz no Supremo, porque, a exemplo do que sucede aqui no caso do COAF, também a Receita tem poderes para compartilhar dados com o Ministério Público quando se depara com um crime. E ali se investigava, alegadamente, problemas de lavagem de dinheiro e tal. Os ministros ficaram furibundos. Então, eu acho que essa decisão do Toffoli tem ligação com esse episódio que aconteceu recentemente. Então, até porque a decisão dele menciona não só o COAF, mas também a Receita Federal, o Banco Central, e diz que esses órgãos não podem compartilhar dados abertamente, livremente, como bem entenderem, sem decisões judiciais. Então, tem todo esse contencioso. Você usa o caso do Flávio Bolsonaro como um pretexto para enfiar uma cunha ali que impeça investigações. Se houve excesso, no caso do Gilmar, da mulher do Gilmar, da mulher do Toffoli, que se puna o auditor, verifica se houve ou não excesso. Agora, não dá para você, partindo de um pretexto do particular, criar uma regra que prejudique a investigação no país inteiro, né? Exatamente. Agora, só para a gente, não, sem querer sair do tema família, mas voltando um pouco para o Eduardo Bolsonaro, eu fico imaginando o seguinte, qual que é o tipo de... essa semana, acho que todo mundo ficou discutindo o ponto de que se o Eduardo Bolsonaro, uma vez indicado para o cargo, ele iria ou não abrir portas para o país, né? Olha, eu, sinceramente, pensando friamente, é bem possível que ele abra portas, porque, afinal de contas, ele é filho de um presidente. Agora, a gente está normalizando, através desse debate, uma coisa super complicada, que é o seguinte, o Eduardo só consegue abrir portas porque ele é filho de um presidente, e um presidente que utiliza a rede familiar como parte de um processo que traz a família para dentro da República, quebrando alguns preceitos fundamentais. Você sabe, Sakamoto, esse ponto que você levanta eu acho muito importante, porque um embaixador, ele não é representante do presidente da República, ele é representante do Estado, ele representa o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. E aí o Bolsonaro alega que não, meu filho é amigo dos filhos do Trump. O problema não é esse, até não digo que não seja bom que um embaixador brasileiro tenha boas relações com o presidente norte-americano. O problema é que o embaixador brasileiro nos Estados Unidos ele tem que se entender também com os democratas, tem que se entender com o empresariado todo, não só com o pessoal alinhado ao Trump. O Trump pode não ser reeleito, e aí? Nós vamos ficar com um embaixador que não se relaciona com ninguém? Quer dizer, essa é uma dimensão muito miúda, muito pequena do que é o Estado, né? Você substituir o Estado pela figura do presidente, não é isso, né? Agora, a gente vai ter um teste aí muito forte, muito importante, que é o seguinte, o Bolsonaro está colocando a questão familiar dele para ser votada no Senado, para ver, os senadores vão ter que aprovar a indicação do Eduardo. Então tem uma questão aí que é interessante, que o Bolsonaro vai colocar em xeque, em teste, a questão familiar dele, junto aos senadores. Por quê? Porque o Eduardo tem que ser aprovado pelo Senado, a indicação dele para Washington. Já é rachado lá o Senado a questão, e agora já é rachado em relação ao governo. E agora vai ser discutindo uma questão familiar do presidente. Se ele for reprovado, vai ser uma tremenda derrota para o Bolsonaro. Quer dizer, ele está colocando em risco até a estabilidade do governo dele. Aí tem duas coisas, né, Thales? Você menciona muito bem. Tem esse aspecto que o prestígio do presidente está em questão, né? E o presidente pode ser derrotado. E tem um outro aspecto que você cria um ruído novo num instante em que o governo devia estar concentrado na aprovação da reforma da Previdência, né, que está sendo concluída a votação na Câmara, falta ali concluir o segundo turno, e depois vai para o Senado. Quer dizer, aí ele cria um ruído justamente no lugar onde ele não podia criar ruídos, que é no Senado, para onde vai a reforma da Previdência. Agora, eu acho que, além desse aspecto que você levanta, tem um outro, né? Porque na prática,
indicação vai passar por 2 filtros. O primeiro filtro é o filtro do Senado, mas tem também o filtro do Supremo, que obviamente será questionado, a questão do nepotismo vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Que é nepotismo. Essa função da decisão do Supremo não é nepotismo. Jamais eu faria isso. Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em uol.com.br. E eu particularmente acho que não é concebível que, se o presidente não se leva a sério, as instituições têm que se levar a sério. Então, o Senado da República, que não tem tradição de rejeitar nome de ninguém, o presidente indica, exceto por um ou outro nome de agência reguladora, que já foi rejeitado por questões pessoais ali. Não, rejeitou o embaixador lá com a Dilma, né? Teve um embaixador com a Dilma. É muito raro acontecer. Então, eu acho que dessa vez o Senado não está julgando, o Senado e também o Supremo, eles não estão julgando apenas a desqualificação do Eduardo Bolsonaro. Eles estarão julgando as próprias instituições. O Senado está julgando a si mesmo, o Supremo está julgando a si mesmo. Concordo plenamente. Vai ficar muito mal para o Senado se essas duas instituições não se elevarem, elas aí rebaixarão o país. Se aceitarem esse tipo de interferência do Bolsonaro, elas rebaixarão o país. Essa é a minha impressão. Não é, até porque não é o que a gente está vendo não é um teste apenas de funcionamento do Senado e do Supremo, mas é um teste dos freios e contrapesos da República. É claro. Então, o que acontece aqui é uma questão, e eu acho que isso vai passar, talvez não passe exatamente pela cabeça dos senadores, mas certamente na cabeça de pelo menos 6 juízes do Supremo Tribunal Federal vai pensar que não é uma decisão com relação ao presidente, mas é uma decisão para mostrar que o presidente não é Luís XIV, sabe? É claro. Não vivemos um Estado absolutista, não vivemos um Estado em que ele pode fazer o que ele queira. Bolsonaro ainda não entendeu a liturgia do cargo, né? Ele acha realmente que o presidente tem poderes, né, super-humanos, né? E o problema é que a parte... Não, ele tem poderes, só que ele não pode tudo. Né? Eles começaram a ensaiar um argumento que já foi esgrimido ali também por ministros do Supremo em outros casos. É uma tese segundo a qual, quando o cargo é político e não administrativo, o presidente teria liberdade para indicar parentes e tal, que não seria nepotismo. Mas eu acho que essa tese é em si mesma questionável. Agora, ainda que se admitisse como razoável isso, eu acho que a embaixada brasileira nos Estados Unidos ou em qualquer outro país é um cargo eminentemente administrativo, não tem nada de político ali. O sujeito se prepara anos, no caso dos Estados Unidos, 30, 40 anos, o sujeito tem uma carreira sólida, passa por países periféricos, outros importantes e tal, até chegar nos Estados Unidos. Quer dizer, um preparo de décadas, né? Você não pode simplesmente nomear um sujeito que não tem, sabe falar inglês, e é questionável o inglês dele, fritou hambúrguer no frio do Maine. Tenha paciência, né? O país tem que ter um pouco mais de liturgia, de seriedade no trato com esse tipo de assunto, né? No fundo, o que vai estar sendo decidido é se nós somos ou não uma república de banana. É isso. Ou uma república de bananos, né? De um monte de bananas. Aliás, uma pergunta no meio de tudo isso. A gente está falando de Flávio e de Eduardo, mas e o Carluxo? Porque é o seguinte, vamos lembrar que o sonho do Carluxo era ser ministro-chefe de alguma área de comunicação social dentro do Palácio do Planalto, alguma secretaria existente, ou que o presidente criar a secretaria-geral. O Bolsonaro já disse que ele tem potencial, que não nomeou porque ele não quis, já andou falando por aí. Agora fica difícil. Né, José? Eu acho que o Carluxo é o mais forte. Ele não quis. Eu acho que o Carluxo é o mais poderoso dos filhos. Ele já demitiu uns 2 ministros aí. Agora, não sei se vocês notaram, mas é muito impressionante o silêncio dele sobre esse assunto. Porque dias atrás ele foi ali ao Twitter para ironizar o filho do Hamilton Mourão, que tinha recebido ali uma promoção, um cargo ali no Banco do Brasil,
E ele falou, muito merecido, assim, com um tom irônico e tal. Agora, sobre o irmão, ele não fala nada, ele está ausente desse debate. Agora, se ele nos ouvir aqui, é capaz dele entrar no assunto só porque estão dizendo que ele está ausente, né? E entra chutando. Entra chutando. Agora, mas não é estranho, porque é o seguinte, agora, internamente, eu não quero entender a dinâmica familiar lá. Uma vez indicado o irmão Eduardo, o Carlos não vai chegar pro pai e falar, pai, então eu quero ir pro Planalto? O Bolsonaro, ontem na Argentina, apresentou o filho mais novo como embaixador mirim. Isso me deixou um frêmito, subiu pela espinha. Você viu o nome do filho? Você viu o nome do filho? É René o nome do filho? O nome é um renúncio de encrenca. Não, o rapaz é bom em games, assim, tipo jogos virtuais, jogos eletrônicos, digitais, ele parece que o rapaz é bom, assim. Agora vai ser ministro das comunicações. Já tem currículo. O Fritamburger o Fritamburger nos Estados Unidos vira embaixador nos Estados Unidos. Tipo, é craque de e-games, ele pode se tornar ministro da ciência e tecnologia, né? Não, cria um ministério extraordinário para assuntos de jogos eletrônicos. Como vimos, estamos diante de um regime novo, um regime da filiocracia, e fica entendido que, pelo estilo do Bolsonaro, quem sai aos seus não endireita. Ou, não sei se esse endireita, no caso da família Bolsonaro, está adequado, né? Porque ali está bem à direita, mas é muito triste que o país tenha que conviver com isso, mesmo o eleitorado do Bolsonaro não elegeu a família, elegeu o Bolsonaro, né? E é triste também que o presidente não tenha uma dimensão do que é a presidência da República, da liturgia, do respeito que precisa ter pela coisa pública, dos cargos, das nomeações. E acho, não sei o que vocês acham, mas eu acho que mesmo o Bolsonaro, ele se autodesmoraliza, né? Porque ele exige dos outros a meritocracia, fez lá um banco de talentos, eufemismo ali para a nomeação política, o toma lá da cá, recebeu algo como 75 nomeações e indicações, não nomeou ninguém, porque alega que não tem méritos nas indicações, e aí faz essa presepada com um filho que nitidamente não tem mérito para ir para a embaixada nos Estados Unidos. Josias, ele já está negociando os cargos lá vai entregar, agora tem que entregar tudo. Já tem listinha rolando no Congresso com o nome de cada candidato para cada cargo, a negociação está correndo solta. Agora tem que entregar tudo. A velha política e a nova política, a diferença é que na nova política meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Só. Meus caros, olha, foi um prazer mais essa troca de ideias. Espero que quem nos ouve tenha gostado. Se não gostou, grita, reclama. Estamos aqui para ouvir também as críticas. Muito obrigado, até a próxima semana. Abraço, Thales. Abraço, Sakamoto. Abraço, Josias. Só queria terminar com uma frase do ministro Sérgio Moro, né? Que o poder público não é negócio de família, né? Então, acho que o Bolsonaro podia ouvir seu próprio ministro. Assim terminamos. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Thanks about the space. Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanês, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!